Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Novembro de 2018. O presidente eleito anuncia que vai dar carta branca ao homem que escolheu para ser ministro da Justiça. Sérgio Moro, no Ministério da Justiça, com todos os meios, inclusive COAF, para combater a corrupção. Ele pegou o Ministério da Justiça, é integralmente dele o Ministério, sequer influência minha existe em qualquer cargo lá daquele Ministério. E o compromisso que eu tive com ele é carta branca para combate à corrupção e ao crime organizado. Abril de 2020. Contra a vontade de Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro demite o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. E o ex-juiz Moro pede demissão do ministério com denúncias graves contra o presidente. Haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência. Sérgio Moro diz que a saída de Valeixo teria também como razão a preocupação de Bolsonaro com inquéritos que correm no STF. Moro nega que Valeixo tenha pedido a exoneração, como afirma o decreto do presidente publicado no Diário Oficial. E diz também que não assinou a demissão, ao contrário do que o decreto registra. O presidente Jair Bolsonaro convoca todos os ministros para se pronunciar aos brasileiros. Desqualifica a pessoa de Sérgio Moro e diz que ele não tem compromisso com o Brasil, mas apenas com seu próprio ego. Diz que as denúncias de Moro são infundadas. Nega que tenha dado carta branca ao ex-ministro e que tenha querido saber sobre investigações e inquéritos em andamento. Mas admite que pedia, sem sucesso, relatórios diários das atividades da PF. Bolsonaro acusou Moro de condicionar o afastamento de Maurício Valeixo a uma vaga no Supremo. O presidente diz ainda que a PF tem que ter autonomia. E que não há possibilidade de interferência política. O Jornal Nacional cobra do ex-ministro Sérgio Moro provas de acusações que ele fez ao presidente. E de que Moro não barganhou a nomeação para o STF em troca de demitir o diretor da PF. E o ex-ministro da Justiça mostra provas com exclusividade ao JN. O procurador-geral da República, Augusto Aras, determina uma análise de possíveis crimes cometidos pelo presidente, segundo as denúncias do ex-ministro da Justiça. A saída de Sérgio Moro provoca críticas enfáticas e a preocupação de autoridades nos três poderes e de organizações da sociedade civil. E o mercado financeiro tem um dia de queda na bolsa e alta recorde no dólar. No combate à pandemia mundial, o Brasil registra mais 357 mortes. E o número de casos confirmados chega a quase 53 mil. O Jornal Nacional começa agora. Terminou hoje de forma avassaladora a passagem de Sérgio Moro pelo Ministério da Justiça do governo de Jair Bolsonaro. O ex-juiz celebrizado pela Operação Lava Jato, que recebeu do então presidente eleito carta branca para combater a corrupção e o crime organizado, deixou o cargo após a exoneração do braço direito dele, o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Desde ontem, a intenção do presidente de afastar Valeixo tinha provocado rumores de que o ministro entregaria o cargo. Mas enquanto esperava que Bolsonaro avaliasse ao menos que o substituto de Valeixo fosse indicado por ele, Moro, uma edição extra do Diário Oficial de hoje decretava a exoneração. E surpreendia o ministro da Justiça porque o documento oficial trazia a assinatura dele, além da do presidente. E ainda informava que a exoneração tinha sido um pedido de Maurício Valeixo. No início da noite, o Diário Oficial foi reeditado, dessa vez sem a assinatura de Sérgio Moro no decreto, mas o estrago estava feito. A demissão de Valeixo foi a gota d'água para Moro, que vinha sendo esvaziado dentro do governo há meses.
Ele avisou à imprensa que faria um pronunciamento às 11 horas da manhã em Brasília. No horário marcado, diante dos jornalistas e de integrantes do Ministério da Justiça, o ex-juiz anunciou que deixava o governo, mas também fazia acusações graves ao presidente Jair Bolsonaro, que reverberaram o dia todo e que levariam o presidente também a fazer um pronunciamento menos de 6 horas depois. No discurso, em parte improvisado, em parte lido, Jair Bolsonaro negou qualquer interferência política ao substituir Valeixo e ainda acusou Moro de ter exigido a nomeação para o Supremo Tribunal Federal para aceitar a saída de Maurício Valeixo. O Jornal Nacional procurou o ministro para cobrar provas das acusações que ele havia feito publicamente ao presidente pela manhã. E o ex-ministro Moro as apresentou. É essa sucessão de fatos que o Jornal Nacional começa a apresentar a partir de agora.